Oi, Miss, bom dia. Bom dia, Fabrina. Tudo bem? Tabata, bom dia. Bom dia, Ludinha. Bom dia, Djé. Sejam bem-vindas. Vamos começar, né? Vamos colocar na presença do Senhor e já vamos partir para a leitura. Vamos orar? Bom dia, Socorro. Telia da Help. Vamos orar. Pedir para o Senhor para que Ele conduza essa leitura, para que Ele traga ensinamentos para nós, né? Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, somos gratas a Ti, Senhor, pela nossa vida. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de ter alcançado mais esse dia, meu Deus, com vida e com saúde. Nós agradecemos, Senhor, a vida de cada pessoa que está aqui no ao vivo e daquelas que vão assistir depois também, Senhor. Que o Senhor guarde a vida de cada uma delas. Guarde sua família também, Senhor, sua casa. Eu te peço também que o Senhor guarde a minha vida, a minha família e a minha casa. O Senhor me proteja, Senhor. Que o Senhor traga a nós, Senhor, revelação divina, Pai. Que o Espírito Santo de Deus conduza todo momento de estudo, Senhor. Nos dê sabedoria divina, Senhor. Nós estamos abertos e queremos, Senhor, ouvir de Ti. É essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, né? Por mais um dia de vida. Vamos já partir para o capítulo 10 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, né? Bom dia, Aninha. Tava sentindo sua falta por aqui, Aninha. Sônia, bom dia, Sônia. Seja bem-vinda ao momento de leitura da Bíblia, ao capítulo 10. Então, Jesus envia 72 discípulos. Maria Marques, bom dia. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de dois em dois diante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele lhes disse. Aqui, gente, já tem um ensinamento para nós, né? E aqui já nos mostra, né, que Deus mandou de dois em dois. Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saudem ninguém pelo caminho. Levar só a palavra mesmo, né? Ele ainda coloca, eu envio vocês, né, como cordeiros no meio de lobos. Quer dizer, ele já sabia, né, que aquele que ia levar a palavra ia encontrar oposição. Hoje, os lobos que a gente fala, as pessoas que vão ser contrárias, né, que vão tentar mudar essa decisão de você falar da palavra, vão tentar te prejudicar, né? Vão tentar te esmorecer, vão colocar dúvida no seu coração. Deus colocou no nosso coração para a gente estar cedo lendo. Você pode ter certeza. Eu já tentei ler a Bíblia só várias vezes. Demorei muito tempo para concluir uma leitura bíblica só. Porque existe tantas dificuldades, até às vezes até o pensamento da gente. Você começa a ler, aí você pensa que não, você está pensando em outra coisa. Né? Aí você, meu Deus, onde que eu parei? Aí você volta lá de novo. Você lê um capítulo várias vezes. Pelo menos eu estou falando coisa que aconteceu comigo, né? E também, assim, às vezes esquece, ou às vezes existe outras coisas, influência naquele momento, e você acaba mudando o seu propósito. Então é difícil ler, realmente, não é fácil. É uma luta, você pode ter certeza que é uma luta constante para concluir a leitura bíblica. Não é uma leitura de um livro qualquer. A Bíblia é um livro sobrenatural, é um livro diferente de todos os livros existentes nesse mundo. Então, quando entrarem em uma casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Caso contrário, ele voltará para você. Quer dizer, quando você deseja isso para uma pessoa, né, a palavra, e a pessoa aceita, tudo bem, fica com ela. Mas se não é aceita essa palavra, ela volta para você. Então você fica mais fortalecida ainda. Em vez de você ficar esmorecida, você se sinta mais forte. Porque a palavra que era para aquela pessoa, desejada para aquela pessoa, ela não aceitou, então ela volta para você. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês.
pois o trabalhador é digno do seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Quando entrarem em uma cidade e forem bem recebidos, coma o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Contudo, quando entrarem em uma cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até a poeira da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fique certo disto, o reino de Deus está próximo. Levar a palavra e não se aceita, né? E aí sacudir até a poeira dos pés. E o Senhor tem falado comigo assim, para a gente não se frustrar, para a gente não se decepcionar, para a gente não se sentir como se fala, diminuído, rejeitado. Quando você leva a palavra e a pessoa não aceita, às vezes é até grossa com você. Mas não se sinta. Porque até Jesus foi, gente, imagine nós. Quem somos nós, né? Jesus, ele na cidade dele, na casa dele, na família dele, na proximidade dele, ele não foi aceito, né? Então, assim, isso pode acontecer também conosco. Que a gente não se frustre com isso. Então, eu lhes digo que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Então, aquele que rejeita, né, a palavra. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem ocorrido em Tiro e em Sidom, há muito elas teriam se arrependido, sentando em panos de saco e cinza no juízo. Porém, haverá mais tolerância para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Quem dá ouvidos a vocês, dá outros a mim. Quem rejeita vocês, me rejeita. A quem me rejeita, também rejeita quem me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Eu entendi que Jesus quis dizer o seguinte: qualquer um pode usar o nome de Jesus, porque o nome dele é poderoso demais. Agora, a salvação, não, né? Primeiro a gente tem que crer nele como o único caminho até Deus. Então, primeiro nós precisamos, né, ter Jesus como o nosso Salvador. Porque naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos simples. Sim, Pai, pois assim foi no teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, a quem o Filho o quiser revelar. Então não é a todos, né, gente? É aqueles que ele quiser revelar. Então por que a gente pede, né, a Deus quando a gente vai ler a Bíblia? A gente não só pega como se fosse um livro qualquer, né? Pegar a Constituição para ler, eu pego lá e vou ler. Lá está a lei determinada para cada coisa, né? Certa, tem que cumprir igual está ali. E a Bíblia, a gente precisa pedir a revelação de Deus. Porque aqui está claro para nós, ó. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho.
e aqueles a quem o Filho quiser revelar, que ele, né, queira revelar para nós. Então ele se voltou para os céus, para os seus discípulos e lhe disse em particular: bem-aventurado os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Quer dizer, aqueles profetas, eles já falavam da vinda do Cristo, né? Eles já falavam da vinda do Messias, mas eles não viram isso, né? Eles só profetizavam, eles tinham a visão de que Jesus viria, mas eles morreram antes da vinda de Jesus. E Jesus está dizendo aqui, vocês discípulos estão vendo o que eles lá atrás queriam ver, né? Vocês estão aqui comigo, estão vendo tudo. Eles gostariam de ter visto isso, mas não viram. E nós, né, também, gente, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de conhecer Jesus, né? De conhecer sua palavra, de saber que ele é o único Senhor e Salvador. Então, a parábola do bom samaritano. No verso 25, né? Versículo 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Ele respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Isso mesmo, Aninha. Obrigada pelo retorno aí, Aninha. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários aos hospedeiros e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas essas despesas que você tiver a mais. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Então, gente, aqui a gente vê, né? O sacerdote e o levita. Naquela época, quem já leu aí o Velho Testamento sabe, né, o que eram esse sacerdote e o levita. Eles eram, como vou aqui dizer, né, eles tinham uma religião. Eles estavam ali para cuidar, né, das pessoas. Eles estavam para cuidar do templo, da igreja, né? Eles tinham uma função. Eles tinham uma religião. Mas eles saiu da igreja, vamos dizer, assim dizer, né? Eles estavam lá na sinagoga, na igreja, cuidando de tudo que era destinado a eles. Prestou o serviço deles ali e saíram. Chegou lá fora, eles viram lá, né? Aquele homem machucado. Eles já até saíram por fora, né? Deram a volta para não passar perto do homem, para não cuidar do homem. Aí veio, né? Aquele samaritano
que não tinha religião, vamos assim dizer, nem era daquele meio, e ele cuidou daquele homem. Ele tirou do tempo dele, ele tirou das coisas dele, né, do vinho, do óleo, ele cuidou das feridas daquele homem, ele deu o animal dele, né, para levar aquele homem, ele tirou do dinheiro dele para pagar a hospedaria, ele se preocupou com aquele homem. Então Jesus quer dizer, o próximo é esse, né? Então que a gente realmente a gente não seja igual a esses religiosos, preocupados só com as coisas da igreja, que a nossa preocupação seja não funções, né, dentro de templos, mas o próximo, aquela pessoa que está próximo da gente. Aquela pessoa não significa estar perto, mas é sentir que seja próxima, né? No sentido de cuidado, né? É a gente sentir que o nosso trabalho é como Jesus fazia, né? Jesus andava por aí, era cuidando daquele que estava doente, né? Era libertando aqueles cativos, era curando quem estava enfermo, era fazendo isso com as pessoas que precisavam realmente. Então esse chamado é para nós, que a gente, ao ver uma pessoa necessitada, a gente lembra dessa passagem. Na casa de Marta e Maria, está no verso 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não se importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então também é um chamado para nós, né? Hoje em dia a gente tem muitas ocupações, né, gente? Muita coisa para a gente fazer mesmo. E no geral, não é só quem está na ativa ali, um trabalho fora de casa. No geral, né? Até quem já está aposentado. Eu converso muito com colegas que estão aposentados, ela fala, não tenho tempo para nada, parece que as coisas aumentaram ainda mais. Mas é isso mesmo. É justamente isso, porque assim, o inimigo ele quer isso, gente. Ele quer desviar a nossa atenção, ele quer nos prender na nossa correria, ele quer nos afastar da nossa família, ele quer nos afastar da presença de Deus, ele quer realmente tirar nosso tempo para a gente não ler a palavra, né? Porque assim, quanto mais você lê, mais você tem conhecimento e mais possibilidade de ser liberta, de conhecer, né, as coisas erradas, de você distinguir o que é certo e o que é errado, mais oportunidade nós temos de ajudar o próximo. Então, o inimigo não quer isso não, ele quer realmente nos encher de coisas que é para a gente não sobrar tempo para Deus, né? E aí, nessa época aqui, ó, de Marta e Maria, Marta já estava sobrecarregada, né? E naquela época não tinha internet, né? Não tinha essas tecnologias que tinha hoje. Mesmo assim, Marta estava dentro de casa, com Jesus dentro da sua casa, e ela estava sem tempo, né? E Jesus chama atenção aqui, né? Ele chama, ó, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Ele chamou atenção com muitas coisas, não era só uma, né? Contudo, apenas uma é necessária. Quer dizer, primeiro você preocupe com as coisas do reino, que essa não passa. Depois você cuida com as coisas da casa, né? Quantas vezes a gente não para ler a Bíblia agora, mesmo nesse horário, né? Porque a gente pensa, meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e a gente deixa passar. Então, esse é um chamado para nós hoje, que a gente priorize a palavra do Senhor, que o conhecimento ele não passa. Tem uma passagem bíblica que fala o seguinte, e eu gosto de recitar, mas eu esqueci aqui qual é o versículo, vou lembrar e depois eu coloco para vocês. Que fala assim, que o Espírito Santo, ele veio para, que o Senhor, ele deixou o Espírito Santo conosco para nos ensinar
e para nos lembrar, né, das passagens, né, dos ensinamentos no momento certo. Então, ele só vai nos lembrar daquilo que a gente ouviu, né, ou leu. Não tem como ele nos lembrar daquilo que a gente nunca viu, nunca leu, né? Então, que nós possamos realmente ler justamente para isso, porque em algum momento essas passagens que o Espírito Santo vai trazer à nossa mente, vai nos lembrar. E isso é interessante. Continuando agora no capítulo 11. Jesus ensina sobre a oração. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todos os que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação. Aqui, né, nós já até comentamos sobre isso, né? Ele iniciou dizendo, né, Pai, né, justamente porque Deus quer o quê? Deus quer a simplicidade, né? Ele quer que nós consideramos ele como pai, não só como um senhor distante, não, ele quer aproximação, ele quer um relacionamento com a gente, ele quer que a gente trate ele como pai, mas ao mesmo tempo que a gente também não perca de vista a santidade dele, a grandiosidade dele, né? Santificado seja o teu nome, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. O pão de cada dia, quer dizer, ele vai nos suprir todos os dias. Aqui ele não está orientando a gente a pedir para o mês todo, para o ano todo, não. Dai-nos hoje o pão de cada dia, todos os dias ele vai nos suprir, né? Porque ele é o nosso pai, ele quer o nosso bem. Bom dia, Maria Castro, seja bem-vinda. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todos que nos ofendem. Aqui, gente, a gente tem que ficar bem atento a isso, né? Perdoa os nossos pecados, tem algumas versões que falam assim como nós perdoamos quem nos tem nos ofendido. Essa fala assim, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todos os que nos ofendem. Então, aqui é também um ensinamento, uma orientação para nós, né? Se quisermos que o Senhor perdoe os nossos pecados, aqui está dizendo que também nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem, né? Então é uma reflexão para mim e para você, né? Para que a gente também perdoe, né? E o perdão, gente, não é um sentimento. Nós não precisamos esperar o desejo no coração de perdoar uma pessoa. Não. O perdão é uma decisão, é uma opção sua e minha. Ou eu perdoo ou não perdoo. Né? Agora, eu senti o desejo no coração, eu não senti o desejo no coração de perdoar fulano de tal, então eu não vou perdoar. Perdoar também não significa que a gente precisa estar todos os dias com aquela pessoa, conviver com a pessoa, não significa isso. Perdoar significa liberar aquela pessoa, não ficar mais presa àquilo, lembrando daquilo, falar, Senhor, eu perdoo aquela fulano de tal, aquela pessoa X, falar para a pessoa, você está perdoado. Né? Da minha parte, você não tem mágoa nenhuma, eu te perdoo. E você me perdoa também. O Élica Ferreira, seja bem-vindo, Élica. Né? E não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Quem pode nos livrar das tentações é Deus mesmo, né? Porque nós somos fracas. Nossa carne, ela está sempre querendo aquilo que é bom para ela. E não para o nosso espírito. Precisamos sempre estar lembrando que Deus é Ele que nos defende, Ele que nos protege, que Ele nos defenda das tentações. Que nós, como nós lemos também já, né? A tentação ela virá sobre a nossa vida, é inevitável. Assim como Jesus foi tentado aqueles 40 dias no deserto, né? E Ele soube se defender usando a palavra, né? Ele lia, ele falava parte da Bíblia, né? Defendia, atacava o diabo com a parte da Bíblia, né? Então, que nós também tenhamos conhecimento da palavra, para quando vir as tentações,
a gente a gente atacar, a gente se defender, né, com aquilo que está escrito na Bíblia, não é mesmo? E até também, gente, para quando vir as coisas, a gente saber se aquilo realmente é de Deus ou não é. E como é que a gente sabe disso? A gente vai confrontar com a Bíblia, com a palavra. Digé, a live caiu e nós estamos aqui de volta para concluir. Maria Marques, que bom que você voltou também. Então, o versículo 37. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos peritos da lei. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Contudo, o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Dei, porém, o que está dentro do prato, como esmola, e verão que tudo ficará limpo em vocês. Gente, eu fico encantado com esse ensinamento de Jesus. E com a firmeza dele, né? Mesmo ele estando ali na casa daquele homem, ele era convidado, né? E ele deu essa lição nele. Insensatos. Quem fez o exterior não fez também o interior? Quer dizer, ele quer dizer, vocês ficam preocupados, né? Com esses rituais, ficar lavando mão, lavando não sei o quê, fazendo esses rituais, mostrando o exterior, sendo que dentro da pessoa tá tudo errado. Porque ele estava lendo, ele estava vendo também o pensamento deles, né? Então, assim, primeiro a gente tem que cuidar do interior, depois do exterior. Quer dizer, quando você cuida do interior, ele reflete no exterior, né? Ai de vocês, fariseus, pois vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar estas coisas sem desprezar as outras. Jesus quer dizer, vocês podem praticar, né? Devolver o dízimo de tudo, mas não podem ficar nisso. Você tem que fazer isso e amar o próximo, cuidar do próximo, né? E aqui eles estavam fazendo só uma coisa, só devolvendo o dízimo, né? E o restante estava sendo ignorado. Então Jesus quis dizer, se você ficar preso só na devolução do dízimo, só para cumprir aquele ritual humano, para Deus não tem sentido. Ai de vocês, fariseus, porque amam os assentos mais importantes nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vocês, pois são como túmulos sem lápide, sobre os quais os homens andam sem o saber. Quer dizer, eles são invisíveis, né, correndo ali por dentro, fazendo mal, né, aí de forma discreta, mas está maltratando, está prejudicando as pessoas. Giúlia, seja bem-vinda, Giúlia. Estamos lendo a Bíblia. Um dos peritos na lei lhes respondeu, mestre, quando diz essas coisas, insulta-nos também. Jesus respondeu, quanto a vocês, peritos na lei, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos pesados que dificilmente eles podem carregar. E vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Quer dizer, os homens da lei, eles acabavam dificultando as pessoas daquela época a servir a Deus, porque eles colocavam tanta dificuldade, tantas disciplinas humanas, que acabavam afastando, né, as pessoas. E eu vou dar um depoimento aqui rapidinho. Eu fiquei afastada da presença do Senhor, porque assim, quando eu tive contato, né, primeiro, as pessoas que me apresentavam colocavam realmente muita dificuldade, né?
Ah, você não pode fazer isso, você não pode cortar o cabelo para você servir a Jesus, você não pode usar uma maquiagem, você não pode usar um brinco, você não pode cortar o cabelo, você não... Meu Deus, foi tanta coisa que não pode. Eu falei, não quero isso para mim não. Não quero. E aí eu me afastei, eu fiquei distante, não ia para lado nenhum. Então, isso, quer dizer, eles pesaram muito a lei sobre mim. E Jesus está colocando isso aqui, ó, né? Que os homens estavam fazendo isso com as pessoas, os homens da lei, que tinham aquela lei. Eles mesmos não seguiam, eles só falavam, mas eles mesmos seguiam não. E nem ajudavam, né, as pessoas a seguirem, né, conforme a palavra do Senhor. O Élica voltou, né, o Élica, que bom. Então, ele quer dizer isso, que o fardo do homem era pesado, mas o fardo de Jesus é leve. Por isso que é bom, gente, a gente conhecer a Bíblia. É muito bom, é um tesouro, né? É um tesouro, ela nos mostra muita coisa. É tanto que quando a gente ouve uma pessoa pregando uma palavra, ou às vezes está no Instagram, alguém falando alguma coisa, você fica atento, fala, nossa, isso aqui lá na Bíblia não é desse jeito. Aí você vai lá buscar a Bíblia e você vê, né? Você vai comparar, né? Então, ai de vocês, pois edificam os túmulos dos profetas a quem os seus próprios antepassados assassinaram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Porque eles mataram os profetas e vocês lhes edificaram os túmulos. Por isso Deus disse na sua sabedoria, eu enviarei a eles profetas e apóstolos, alguns dos quais eles matarão e a outros perseguirão. Portanto, esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo. Olha que perigo, gente. Olha só que perigo, hein? Quer dizer, Jesus está colocando aqui que aqueles homens da lei, eles estavam ali alimentando, né, o túmulo de quem já morreu lá, né, aqueles profetas que foi lá do Velho Testamento, do Antigo Testamento, né? E eles estavam lamentando e falando daqueles, sendo que o próprio povo deles, né, foi quem matou, foi quem rejeitou. Mas agora sim, eles para cobrar do homem, né, eles trazem eles para cobrar. Mas eles tinham agora Jesus, que estava ali vivo com eles. E eles estavam fazendo a mesma coisa, né, que os antepassados dele, que os pais deles fizeram com os profetas quando Deus mandou. Né? Então eles estavam fazendo a mesma coisa com Jesus e fizeram, né? Até matar Jesus, né? Até levar Jesus para a crucificação. Portanto, essa geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, digo a vocês, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Misericórdia. Ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Vocês, ele quer dizer aqui, né? Vocês, peritos da lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Eles apoderaram, vieram conhecimento da palavra, mas eles não passaram essa palavra para as outras pessoas. Tomaram posse daquilo, né? Bom, você voltou. Nós estamos concluindo aqui. Então, eles tomaram posse do conhecimento, mas não... O que levaram para as outras pessoas foi só o peso, né? A disciplina humana, aquele que eles criaram mesmo, fora da lei, né? Então Jesus, ele traz essa alerta para nós, né? Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo sobre muitas coisas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Então eles estavam ali procurando encontrar Jesus em uma contradição, né? Para condenar Jesus. Mas ele não encontrou. Jesus lhes disse, suponho que um de vocês tenha um amigo que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães,
porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda. Não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Isso é um amigo, né, gente? Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Aí Jesus diz, digo a vocês que, embora ele não se levante para lhe para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que você precisar. Quer dizer, o amigo, ele pode se sentir ofendido, né, perturbado por ser incomodado aí à 00:30. Mas se você pedir for para Deus, ele vai atender, né? Importa a hora. Por isso eu digo, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará no lugar disso uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Olha só essa conclusão, né? Aqui Jesus está dizendo, né, para nós, pedir é reconhecer que a gente está precisando de alguma coisa. É já quebrar um pouco o orgulho, né? Mostrar a nossa humildade, pedir, né? Pedir, que ele está dizendo. Buscar, quando você vai buscar, você se aproxima de alguém. Não tem como você ir lá na casa do vizinho, não tem como você pegar uma coisa de um vizinho sem você ir lá, né? Quer dizer, você se aproximou. É igual de Deus, né? Quando a gente pede, você está mostrando humildade. Senhor, eu não tenho isso. Aí você está quebrantando o seu orgulho. Está dizendo que não tem aquilo, está pedindo. Então você tem uma necessidade. Você insiste, né? E buscando aquilo, você está se aproximando de Jesus, de Deus, né? Isso não quer dizer que você está sendo abusado, não. Quando você bate, aqui ele fala, bate, né? Bate e pedir, quer dizer que você está persistindo, né? E assim é na nossa oração. Jesus fala para nós persistir na oração, né? E Deus se agrada disso. E ele conclui essa fala aqui dizendo, ó, pensa numa promessa maravilhosa. O Pai que está nos céus dará, né? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E aí? Eu peço e vou pedir, né? Quem é que não quer, né, gente? Então ele está falando que aqueles que pedem o Espírito Santo, né, é concedido. Então que nós possamos, gente, estar sempre pedindo, né? Nós estamos aqui em oração pedindo o Espírito Santo de Deus nos dá sabedoria, nos dá entendimento para a gente ler a palavra e entender que o Senhor tem para nós, né? Que o Espírito Santo é aquele consolador, é aquele que está aqui, né? Que Jesus foi e falou, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou deixar o Espírito Consolador, o Espírito Santo com vocês. Por isso que a gente pede a ajuda do Espírito Santo para estar conosco, para nos dar sabedoria. Porque não adianta, gente, a gente ler a Bíblia só ler, né? Não adianta. E aqui eu quero até colocar uma situação que veio aqui à mente, aqui, né? Eu falei ontem em relação à quantidade de capítulos, né? Quando eu pensei na questão da leitura, né? Bíblica. Aline, bom dia, Aline, seja bem-vinda. Eu coloquei lá 4 capítulos, né, por dia. Mas seria uma leitura bem rápida, porque eu fiz o teste, né?
Mas seria lendo mesmo, só lendo, né, tal. E aqui nós estamos lendo e não sei, não dá para não parar, não tem como. Mas aí, né, veio aqui a minha mente, é como se, assim, eu vejo a Bíblia como um tesouro, né, ali. Quem conhece garimpo aí? Eu vejo isso, tá? Minha mente, às vezes, ela flui um pouco, assim, diferente. Então, eu vejo a Bíblia como um garimpo. E aí tá lá aquela terra, né, cheia de ouro, né? E a parte do ouro, ela tá, né, dentro da terra, escondida ali. Mas, às vezes, aparece, né, ali como é que fala? Um diamante, né, solto. Mas é mais raro, né, bem mais raro. Aí você pode pegar um avião e sobrevoar aquela área, né, que tem o ouro. E você pode sobrevoar o mais baixo possível. Que você pode até avistar, né, um brilhozinho, dependendo do equipamento que você estiver usando, um brilhozinho ali de algum diamante. Mas o que está sobre a terra você não tem como. Você precisa ir a pé, você precisa cavar em alguns lugares, né, para você encontrar de fato o ouro. Então o que nós estamos aqui é cavando. É só aqueles pontos que chamam a atenção. Aqueles pontos que chamam a atenção, que vem na nossa mente, a gente para, a gente conversa, a gente reflete sobre aquilo, né? De repente, no momento que eu estou aqui falando que Deus falou comigo, Deus está falando com você aí também. Algo diferente. Sabe por quê? Porque Deus fala conosco conforme o momento que a gente está passando. Então, Ele pode falar comigo aqui uma coisa e falar com você uma outra situação, né? Tem uma revelação para você e uma outra para mim. Então, Jesus e Beelzebul. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Contudo, alguns deles disseram. Antes de eu falar aqui, aqui, gente, é no versículo 14, tá? Tem algumas doenças, pelo que a gente está vendo aqui, né? Tem algumas doenças físicas que é um espírito. Né? Aqui a gente viu que Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou. Né? Então, tem pessoas que é muda, que é surda, tem outras que é cega. Né? E às vezes a cegueira e a mudez da pessoa é um espírito mau que está na pessoa. E se aquele espírito sair, aquela pessoa fala. A pessoa ouve, a pessoa enxerga. Então, a gente ficar atenta sobre isso, né? Tá na Bíblia, não sou eu que estou falando, né? Não é eu que estou tirando de mim, tá aqui na Bíblia. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Contudo, alguns deles disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros, para pô-lo à prova, pediu-lhe um sinal do céu. Como Jesus conhecia os pensamentos deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Quer dizer, se for o príncipe dos demônios que está expulsando, então ele vai acabar, né? Porque como é que ele está expulsando ele mesmo, né? Então, assim, é na cara, né? Porque eles queriam realmente era insultar Jesus. Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebul. Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa, os seus bens estão seguros. Quando, porém, alguém mais forte o ataca e o vence, tira dele a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Então não existe, Jesus quer dizer assim, não existe meio termo. Ou você segue a Jesus, ou você segue um outro caminho, né? Não tem meio termo, não tem como. Ou você é a favor ou você é contra. Mesmo como a gente disse, né? Que mesmo tem alguns que não é a favor de Jesus, mas usa o nome de Jesus.
Mas Jesus não tem ele como parte dele, né? Jesus quer dizer, não tem como você ficar em cima do muro. Você tem que se decidir, né? Ou segue a Jesus, ou vai seguir o inimigo de Jesus. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Ao chegar, encontra a casa varrida e em ordem. Então, vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passa a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Então, aqui, Deus está querendo dizer para nós o seguinte, libertação sem transformação não sustenta a mudança. Quer dizer, a pessoa... Bom dia, Vanessa. Bom dia, Dalvânia. Seja bem-vinda à leitura da palavra de Deus, leitura da Bíblia. Então, Jesus quer dizer o seguinte, aquelas pessoas que ele expulsava, né? Aqueles demônios que nós lemos aqui, né? Que ele expulsava, ele ficava livre, mas ele precisava, né, seguir a Jesus para que ele continuasse sendo liberto. Ele precisava ser preenchido, né? Se ele não fosse... Aí, como eu disse aqui, né? Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Ele sai procurando, né? Se ele encontrar, né, um outro homem ali, né, desagarrado, afastado da presença do Senhor, né? E ele encontra aquela brecha e ele apodera daquela pessoa. Mas ele andando e ele não encontrando, e aquela pessoa de quem ele saiu não buscou o Espírito Santo, não buscou a palavra do Senhor, não buscou viver em obediência conforme Deus pede, ele volta para essa pessoa, né? Então, ele voltarei para a casa de onde saí. Ao chegar, encontra a casa varrida e em ordem, que Jesus deixou, né? Tirou ele, então a pessoa está livre, né? Então vai e traz outros espíritos, quer dizer, ele não volta mais só, ele volta mais. E aqui a gente chama atenção muito para as pessoas, muitas das vezes que tem vícios, né? Que vício antigo, tá ali, né? Que é lutando. E a gente ouve muitos testemunhos, né? De testemunho de pessoas que buscaram a presença do Senhor, foram libertas e tá servindo a Deus. Então ela mudou, ela teve uma transformação. Por isso que fala, né? Libertação sem transformação, né? Precisa de uma metanoia, precisa de uma mudança, de uma transformação de vida. Você precisa mudar a sua vida. Eu não vou aqui dizer só mudar de ambiente, mudar de companhia, né? Mudar a sua vida no geral. Para que a mudança em você, ela tenha sustentabilidade. Porque senão, tudo aquele mal, né? Aquele espírito que fazia você ter aquele desejo, ele vai voltar para você. E ele não volta mais só, né? Ele volta carregado de outras companhias. Então é isso que creio que o Senhor está dizendo aqui, né? A sua palavra diz isso, né? Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher na multidão exclamou, bem-aventurada é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Falou para Jesus. Ele respondeu, antes bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Então ele diz que bem-aventurado bem-aventurado aquele que ouve a palavra e obedece. O sinal de Jonas. Nós vamos para o capítulo, do versículo 29. No entanto, como aumentava a multidão, Jesus começou a dizer, esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o de Jonas. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem também o será para esta geração. Então, o próprio Jesus já era o sinal, né? A rainha do sul se levantará no juízo contra os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está. E aqui está porque aqui está algo que é maior do que Salomão, que é Jesus. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração
e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está algo que é maior do que Jonas. Gente, aqui Jesus está dizendo assim claramente, né? O sinal de Jonas, quer dizer, primeiro, Jonas esteve, né? Nós vamos ler lá no Velho Testamento ainda. Bia Cristina, seja bem-vinda. Vamos ler essa passagem no Velho Testamento, né? Fala, né, de Jonas, né, que foi desobediente à palavra do Senhor. E ele saiu, né, porque era para ele pregar lá em Nínive, e ele não quis ir, saiu fugindo. E resumindo, né, ele foi lançado no mar e foi engolido por um grande peixe, né, uma baleia. Então ele ficou 3 dias dentro dessa baleia, diz a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, né, está dizendo a Bíblia. Ele ficou 3 dias dentro dessa baleia. E aqui o sinal que o Senhor está dizendo é, Jonas ficou 3 dias dentro da baleia, né, e depois ele saiu, né, Deus deu oportunidade, né, a baleia jogou ele fora. Então, e trazendo aqui para Jesus, Jesus ficou 3 dias também na terra, né, sepultado. E no 3º dia ele foi ressuscitado. A outra situação que Jesus coloca aqui é que lá em Nínive, Jonas pregou, o povo ouviu e o povo se arrependeu e mudou a postura. E aqui ele está dizendo que e aqui agora tem alguém maior que Jonas, que é Jesus. E ele está fazendo a mesma coisa, trazendo a sua palavra, seus ensinamentos, e muitos não estão ouvindo. Então, é um alerta para nós, né? Então, assim, ele está dizendo, ele está pregando a sua palavra, ele é maior que Jonas. E ele está dizendo também que os homens de Nínive se levantarão no juízo final contra esta geração e a condenarão, contra aqueles que ignoram a palavra de Deus. Então, aqui é um ensinamento grandioso para nós. A lâmpada do corpo. Nós lemos ali atrás, aqui mesmo em Lucas, sobre a candeia. Nós vamos ler agora sobre a lâmpada. A lâmpada do corpo. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca em um lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os seus olhos são a lâmpada do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não seja trevas. Mas logo se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma lâmpada brilha sobre você. Então, gente, olha só. Eu vou fazer aqui só uma observação, bem aqui, ó. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca em algum lugar, né? Para se esconder. O chamado aqui é coloca. Isa. Seja bem-vinda, Isa. Bianca. Seja bem-vinda a vocês à leitura da Bíblia, tá? Está colocando aqui que a lâmpada, nós temos o poder, né? A gente acender uma luz ali, uma lâmpada, de pegar essa lâmpada e colocar ela em algum lugar. Ele está falando que a gente não vai pegar ela e colocar debaixo da cama, debaixo de uma vasilha, não vai esconder, né? Porque nós queremos colocar ela num lugar estratégico, que essa lâmpada, ela clareia aquele lugar, né? E aí ele faz uma comparação logo em seguida, que os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo. E lá em cima ele fala assim, coloca. Então, o ensinamento que eu tiro para mim, e de repente para você, né, seja esse ou outro, é que nossos olhos, nós colocamos nós é que colocamos eles em algumas situações, né? Se os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo, nós precisamos cuidar dessa lâmpada, desses nossos olhos. Quer dizer que os ambientes que nós vamos influencia na luz que nós vamos alimentar nosso interior. Que nós possamos colocar os nossos olhos em ambientes que vai clarear a nossa vida, que vai alimentar aquilo que é bom para nós, que vai trazer alimentos bons para nós, né? Que os nossos olhos vejam coisas que nos alegrem, que nos deixem satisfeitos, que nos deixem mais próximos de Deus,
que não... Eu vou citar alguma coisa aqui que veio, por exemplo, filmes de terror, filmes, né, muitos filmes feios que te gera medo dentro de você. O que o medo faz de bem para você? Para mim? Para mim não faz bem nenhum, atrapalha até no meu sono. Então isso significa que não é uma coisa boa. Vai gerar algo ruim dentro de mim. Então nós precisamos policiar aquilo que a gente assiste, as pessoas que a gente conversa, a música que a gente ouve, faz a gente imaginar coisas, né? O livro que a gente lê. Então tudo são portas que a gente abre, né? Para que os nossos olhos vejam coisas boas ou coisas ruins. Então que nós possamos colocar os nossos olhos, né? A nossa lâmpada do nosso corpo, né? Em posição que favoreça o nosso espírito, né? Favoreça o nosso relacionamento com Deus, nos fortaleça e não nos prejudique. Deixa a gente passar o dia com medo, lembrando daquela mensagem que a gente viu, daquele filme que a gente assistiu. Tem uma opção de não assistir, né? Ou de assistir. Cabe a nós.